Meu amigo, minha amiga, meu companheiro e minha companheira do canal JSTV, eu sou o jornalista. Olha só, deixa eu falar uma parada pra vocês. Nesse final de semana, temos Bavi. Cara, temos Bavi. E aí veio uma pessoa me perguntar o seguinte: Jonas, Bavi ainda é clássico? Cara, aí eu fiquei pensando, fiquei me remoendo, falei, é clássico. Ele, pô, mas como que Bavi é clássico se o Bahia agora tá em um patamar completamente diferente aí do Vitória? E aí eu fiquei pensando. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: se um Grenal, né, o Inter tava na Série B, o Grêmio tava na Série A, continua sendo o Grenal, né? O Vasco na Série B, o Flamengo na Série A, era o clássico dos milhões, sabe? Bavi, ele é um clássico e vai continuar sendo um clássico histórico e grandioso, um dos maiores do futebol do Nordeste. Mas só que a gente precisa falar também da diferença que hoje existe entre as duas equipes em estrutura e se isso efetivamente entra em campo. Né? A gente precisa entender até que ponto isso entra em campo. Mas antes de qualquer coisa, peço para você para deixar o seu like, para se inscrever aqui no JS. Agora a gente vai pegar firme aqui, trazendo informações, vídeos e opiniões aqui no nosso canal. E é muito importante ter você junto com a gente. Se você conhece meu trabalho, gosta do meu trabalho, você é inscrito na Gol TV, me acompanha na Tricolor On, você também vai se inscrever aqui no JS TV para você ficar super bem informado. Enfim, compartilha com seus amigos para a galera conhecer mais aqui o nosso trabalho. Para você ter uma ideia, torcedor, investimento, estrutura, tamanho da torcida, tudo hoje o Bahia tá muito maior do que o Vitória. Mas só que tem algumas coisas que não entram em campo, cara. E é preciso a gente entender isso. É força de vontade, é garra, é determinação. Então, assim, um clássico é uma história completamente diferente daquilo que a gente imagina de um jogo jogado. E o futebol, ele é um dos poucos esportes no qual o adversário menos qualificado, ele consegue jogar contra o time mais qualificado. Então, assim, teremos um Bavi nesse final de semana. O Bahia, para mim, é extremamente favorito, independente do time que for entrar. A informação que a gente tem é de que o Bahia, ele, de alguma forma, não vai com o time titular, não vai com a força máxima, que eu digo Everton Ribeiro. Mas eu tava fazendo um cara a cara lá na Tricolor On, desse Bahia que deve entrar em campo, irmão. Um meio campo com Cauli, Eric e Nicolás Azevedo. Então, assim, é um meio campo de Série A, um meio campo que qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro gostaria de ter. E eu tava falando até com um torcedor chamado Obina, né? Torcedor, influenciador aí do Vitória lá na Tricolor On. Ele brincou e tudo mais, mas a gente tocou num assunto relativamente interessante, que é entender o quanto é importante esse crescimento aí do Bahia, até mesmo pro próprio Vitória. Porque não é legal pro Vitória ver o Bahia disparando, jogando o Libertadores do Vitória até a última rodada, brigando para não cair. Nenhum torcedor do Vitória quer isso. Então, esse crescimento exponencial do Bahia obriga, né, a equipe do Vitória a ter que evoluir como instituição, como clube. Está se movimentando em relação à SAF, mas eu entendo plenamente que arrumar uma SAF igual a do Bahia vai ser muito difícil. A não ser que seja a Qatar, né? A Qatar Airlines, né? E surgiu até um tempo atrás aí, alguém falando de que a Qatar Airlines, de alguma forma, iria fazer com que iria pro Vitória, mas não passou de especulação e não passou de telefone sem fio. Essa é a pura realidade. Mas, meus amigos, olha só. Nesse Bavi a gente vai ver efetivamente a que patamar está o Vitória, a que patamar está o Bahia. E pelo que eu tô entendendo dos torcedores aí do Bahia, eu vou utilizar um palavreado chulo aqui, se tiver criança na sala, tampe o ouvido delas, que é o seguinte: o Bahia tá cagando pra esse campeonato estadual. O Bahia não tá nem aí pra esse campeonato estadual. E faz bem. Tem que cagar mesmo. Porque esse campeonato estadual ficou pequeno pro tricolor baiano. Ficou pequeno. Pra mim não tem mais disputa. É o que tá escrito aí no título da capa. Pra mim não tem mais disputa. No campeonato estadual não tem. Cara, o Bahia colocou praticamente sub-17 jogou. O Bahia colocou sub-20 misturado com os reservas e jogou. E quando jogou os profissionais agora contra o Barcelona de Ilhéus, foi brincadeira. Foi sacanagem. Foi sacanagem. A gente espera, o torcedor espera que o Bahia tenha esse mesmo ímpeto nas partidas que estão por jogar no Campeonato Brasileiro. Além de tudo, né, corroborando e concordando com a estratégia do Rogério Ceni de não levar o que tem de melhor para esse jogo contra a equipe do Vitória, porque já tem no final de semana um jogo importante contra o Corinthians, né? Na próxima rodada, na próxima semana já tem Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E aí é que o bicho pega. E aí que a gente vai entender efetivamente aonde esse Bahia ele quer chegar. Repito, esse Bahia precisa de reforços pontuais, né? Eu acho que o Vitória precisa de mais reforços. Isso não vai acontecer porque a questão financeira aí do Vitória tá bem complexa. Mas o Bahia precisa de reforços pontuais para atacante, reforços pontuais. Eu acho que precisa de um camisa 9, como eu disse, um substituto eventual pro Everton Ribeiro e um
goleiro também, porque eu não confio nos goleiros do Bahia hoje. O João Paulo não mostrou que veio e o Ronaldo é esse. O Ronaldo faz uma defesa espetacular, como fez ano passado contra o Bragantino, e da mesma forma ele consegue tomar um frango contra o Barcelona de Ilhéus. Então, todo cuidado é pouco. Mas a grande questão, meus amigos, que hoje, pode bater no peito o torcedor do Bahia, que hoje, na Bahia, não tem um time que bata de frente com o tricolor baiano. Não tem. E o Vitória vai ficar se sustentando de que jogamos de igual para igual, conseguimos empatar, não perdemos para o Bahia faz tanto tempo, faz tantos anos, mas de nada isso, de nada adianta, porque o Bahia não está conseguindo olhar mais o Bavi com a mesma importância dos anos anteriores. Os anos anteriores, o Bavi demitia técnico, destruía planejamento, né, causava crise. Não, o torcedor do Bahia hoje, ele tá vendo esse Bavi, né, dos últimos anos, e principalmente dentro do campeonato estadual, tá vendo como um processo, não um jogo treino, mas tá vendo como uma extensão da pré-temporada. E você pode ter certeza absoluta que nesse jogo, caso aconteça uma derrota aí do Bahia, isso não vai influenciar em nada no planejamento, não vai influenciar em nada no que tange aos próximos passos, porque nesse ano, e eu venho batendo aqui nessa tecla, a gente vai cobrar constantemente aqui no canal, de que o Bahia é o ano da consolidação aí do Bahia. É o ano que a gente espera que o Bahia vai disputar coisas grandes, tá? Eu já tô bem decepcionado com o mercado da bola. A gente vai fazer um vídeo aqui porque tem atualização sobre o Alejo Veliz, né? Enfim, virou uma grande novela, tudo que envolve o Bahia tá virando uma grande novela, isso é preocupante, mas a grande questão é que nesse final de semana tem Bavi, e eu acho que a estratégia que provavelmente vai ser tomada pelo Rogério Ceni é esvaziar esse clássico, porque a gente sabe como é que funciona a cabeça do torcedor. Se você vai com o que você tem de melhor para enfrentar o Vitória e não consegue o triunfo, né? Todo mundo fala, tá vendo aí, ó, ganhar do Barcelona é mole. Tá vendo aí, ó, ganhar do Jequié é mole. Primeiro time de Série A que enfrentou, perdeu, ou não conseguiu vencer, empatou e não jogou bem. Então, assim, eu acho que o Rogério Ceni vai esvaziar isso e, consequentemente, vai segurar suas peças importantes para a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai ser uma estreia muito difícil, mas o Bahia, ano passado, foi lá e ganhou. Então tem totais condições de ir para São Paulo e conseguir um triunfo importante para começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Eu tenho esperança e convicção de que para o Bahia nessa temporada é um ano de consolidação e vai ser um ano que o Bahia efetivamente vai voltar a conquistar um título nacional. Deixe seu like, inscreva-se aqui no JS TV, que é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Forte abraço para você, saudações, tamo junto,